Nós estamos estudando esse best-seller de Paulo, que é a sua carta aos Romanos. E depois de passarmos por capítulos tenebrosos e lugares sombrios, a gente chegou no capítulo 8, na verdade nós já estamos encerrando o capítulo 8. E o Ailton abriu bem essa série quando ele fala que no capítulo 8, você não somente é justificado, mas você precisa glorificar a Deus. E realmente esse capítulo trata disso. Mas não é somente glorificar a Deus. Ele ensina como fazer isso e também ensina como é que a gente desfruta dessa bênção da justificação, desse cuidado que o Senhor teve conosco, fornecendo essa ferramenta poderosa que é o Evangelho para salvar, tanto o judeu como o grego. Ok? Nós vamos estudar hoje o período do capítulo 8, que vai do versículo 17 ao versículo 25. E o tema dessa aula está aqui no quadro, né, que está meio apagadinho, mas está lá. Vivendo pela esperança. Romanos 8, versículos 17 e 25. Em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Efésios 2, 12. Paulo escreve assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando aqui aos gentios, lá de Éfeso, e ele, em outras palavras, está dizendo: olha, antes de Cristo, vocês não sabiam quem era Deus, vocês não eram judeus, portanto também não conheciam as suas ordenanças, e sem uma coisa nem outra, vocês também não tinham esperança nenhuma. Nem Deus vocês tinham. E a chave aqui está justamente nessa situação de esperança. Porque, na verdade, o que é esperança? Esperança, segundo o Aurélio, segundo os dicionários, de uma forma geral, eu não peguei no Aurélio essa definição, mas enfim, ele diz que a esperança é uma disposição de espírito que induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder. É uma expectativa, é uma coisa que se espera, é confiança e é também uma das virtudes teológicas. Ou seja, é uma das qualidades que tem a ver com Deus. Esperar, então, é uma coisa impalpável, algo que você não toca, uma coisa que você sente e que automaticamente acaba norteando o seu norte. Norteando o norte é bom, né? Acaba norteando a sua vida, porque você acaba dando uma direção para ela com base naquilo que você espera, com base naquilo que você acredita. Em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19, vamos lá para Hebreus. Alguém chegou lá? Se alguém chegou, lê alto para a gente, por favor. 6, 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca perpetuou coisa alguma, e, por outro lado, se produz esperança superior, pela qual chegamos a Deus. Então, em outras palavras, o autor de Hebreus está dizendo aqui que a esperança é a âncora da alma. É um lugar onde você tem a firmeza necessária para poder aguardar. Imagina a situação de um navio no oceano aí. Recentemente a gente viu um problema aí com a vazante da maré aí, o mar recuou e ficou
os barcos tiveram problema para estacionar, né, para se aproximar do porto, inclusive. Quando a âncora está lançada, pelo menos você sabe que o barco vai ficar ali, naquele lugar. Então, dizer que a esperança é a âncora da alma sugere que você tem segurança para poder viver até que as coisas que você espera que aconteçam cheguem a acontecer. Dá para entender isso? Dá para pegar? Pois não, seu bom dia. Uhum. Não sabia se voltar. Mas Deus sempre teve comigo, ataquei um montão de fogo, apagava tudo, e assim Deus sempre faz que quer louvar somente Ele. Uhum. Amém. Então, esperança é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, funciona, inclusive, como combustível da fé. Sem esperança, não adianta ter fé. Olha a definição de fé lá em Hebreus capítulo 11. Já estamos lá em Hebreus, vamos lá para o capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se você não espera, você não tem fé. Para você ter fé, você precisa ter esperança. Agora, como é que a gente lida com esperança no dia a dia? O que representa, qual é a importância que a esperança tem para nós? Eu perguntaria para vocês, o que significa não ter esperança? Quem responde isso para mim? Quando eu entrava na depressão, a primeira coisa que ia embora era a esperança. Porque você fica muito abatido, você fica sem Chão. expectativas que você vai alcançar. Então, houve uma época que eu tive depressão, eu nem sabia que era isso, parece que ninguém sabia. Hoje não, graças a Deus, todo mundo sabe que é depressão. Então, é uma coisa muito ruim, sabe? Uhum. Você não tem vontade nem por isso, mas continuar vivendo. Terrível, né, atleta? Terrível. Mas alguém? O que significa não ter esperança? Esperança? Então, é uma vida sem sentido. Muito bem. Muito bem. A esperança é a mesma coisa. Confiar em Deus, andando na mente dele. Desde a gente começa a falar sobre o homem ou mulher. Porque Deus ele está presente em todos nós. Tá bom. Tá bom. Você já viveu um momento em que você não tinha motivo para ter esperança? Você já passou por uma situação tão traumática, tão catastrófica, que você nem queria ter esperança? Deve ser, como diz bem a Cleia, um lugar terrível. Eu não sei dizer se uma pessoa que se suicida, se ela é extremamente corajosa ou extremamente covarde. Porque, graças a Deus, eu nunca estive numa condição dessa e em Deus nunca estarei. Mas alguém que chega ao ponto de tirar a própria vida, não teve motivo para ter esperança. Já imaginou que tragédia para uma vida, você viver sem motivo para querer acreditar em alguma coisa, sem uma âncora para te sustentar?
Esperança é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, as pessoas no mundo estão sujeitas o tempo todo. E quando eu digo no mundo, eu estou me referindo às pessoas que não conhecem a Cristo. Porque, levanta a mão aí, quem de nós aqui não tem algum problema? Quem não tem problema? Todo mundo tem problema? Puxa, eu achei que era só eu. Que coisa! O que é que nos difere das pessoas que estão lá fora? A presença de Deus na nossa vida. Comentava ontem com o Fagner a respeito de velório, e com o Jailton também ali fora, da diferença que você vê quando falece um dos nossos e o que você vê quando falece um vizinho, um parente ou alguém que não está no nosso meio. A situação de desespero. Nós sofremos. Separação é sempre dolorida, ainda mais se você se separa definitivamente de alguém. Mas, quanto tempo demora isso? Quanto tempo demora essa separação? No nosso caso. Considerando a realidade dos outros, é pouco. Porque um dia nós vamos estar juntos de novo. E essa esperança, essa coisa que me mantém no lugar, que não me faz desesperar, me dá essa tranquilidade. Puxa vida, perdi fulano, mas logo a gente vai estar junto naquela festa. Talvez a gente não se reconheça, mas a gente sabe que vai estar lá. E ele vai estar lá também, ou ela vai estar lá também. Em Apocalipse 21:4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Garantia que nós temos de que num determinado momento na eternidade nós vamos viver livres de toda essa chateação. Esperança é isso. Se seus bens terrenos lhe forem tirados, você sabe que tem tesouros guardados para você no céu. Me assaltaram, roubaram minha casa, levaram tudo. Não tem nada não. Vamos correr atrás de novo, vamos arrumar outra vez. Porque no céu eu tenho um tesouro guardado. Mateus 6:20, se você quiser anotar aí. Quando catástrofes e tragédias insanas, essas coisas que a gente vê nas reportagens aí acontecendo, como o caso agora na Espanha, uma van atropelando, matando 13 ou 15 pessoas, uma coisa assim, deixando mais 80 feridas lá, nós podemos ter a tranquilidade de saber que um dia a gente vai estar na gloriosa presença do Senhor e que essas coisas vão ter ficado para trás. Não precisamos nos preocupar com isso. João 14, de 1-3, trata disso. Enfim, nós precisamos ter claro que para o cristão a esperança é o combustível que alimenta, que sustenta nossa fé, e que foi também motivo para Paulo escrever aos irmãos lá em Roma. E nesse trecho da carta, nós vamos ver quanto ele vai trabalhar em cima desse aspecto, no sentido de encorajar, no sentido de estimular, no sentido de tornar a vida dos irmãos em Roma mais clara, mais segura, mais estável do que eventualmente eles estavam vivendo. Então, olha comigo, vamos ler, capítulo 8,
do 17 ao 25. Quem poderia ler para nós? Daildo? Você pode ler para a gente? Capítulo 8, do 17 ao 25. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Pois ele, com ele sofrendo, também com ele seremos santificados. Porque para mim, ele, certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há deles expectativa da criação, da criação de Deus, da criação da guarda, da revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à validade, não voluntariamente, mas daquele que a sujeitou. Não na esperança, há esperança porque a própria criação será redimida no cativeiro, a condição para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que todas as criações, ao sofrer, tem suporte, então somente ela, mas também nós temos essa Espírito, igualmente, gemendo em nome íntimo, guardando a noção de filho, a redenção do nosso corpo, porque a esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê como esperança. O que alguém vê como esperança? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Muito bem, muito bem. Primeiro princípio que nós não podemos descartar e que é base para essa narrativa de Paulo. Somos filhos de Deus. Ponto. Se somos filhos de Deus, nós estamos envolvidos nessa sequência de elementos que ele aborda na sequência, mostrando que enquanto vivemos neste mundo, nós temos sofrimento. E se nós sofremos em Cristo, se nós sofremos enquanto pessoas ligadas a Cristo, vivendo segundo os seus ensinos, nós automaticamente somos também herdeiros das promessas que ele fez. Ok? E herdeiros de Deus. Então aquela coisa de que eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho de Deus, é algo que na nossa cabeça é uma verdade absoluta, que você não pode contestar. E não pode duvidar. Porque eu sou filho de Deus. Amém? Muito bom. Agora, se Cristo é filho de Deus e herdeiro de Deus, e eu sou filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, automaticamente eu sou co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos de Deus. Parece que é chover no molhado, mas é algo que a gente tem que ter claro na nossa cabeça. Essa informação. Então, se com ele sofremos, porque uma coisa é você sofrer enquanto cristão, enquanto vivendo na igreja. Outra coisa é você viver fora desses conceitos. Mesmo porque tanto a avaliação do sofrimento quanto a esperança é diferente. Nós acabamos de mencionar a questão de um velório cristão e um velório não cristão. Quando você sofre no mundo, você não tem a esperança de que um dia tudo isso vai passar e você vai estar na gloriosa presença de Deus, participando daquela festa no céu, sem morte, sem dor, sem lágrima. Está correto? Mas se você está no mundo, você não tem isso. Você vai simplesmente sofrer e no fim não tem para onde ir. Ou melhor, tem, mas é melhor nem falar disso. Ok?
Então, ele começa enfatizando isso, que é para não sobrar dúvida quanto por que você pode ter esperança. E ele está dizendo isso para uma igreja que ele não conhecia, lembra? Ele nunca tinha estado lá, que era composta de irmãos judeus que conheciam as promessas da lei e de gentios que não tinham a lei antes, não tinham Deus e, portanto, não tinham esperança também. Mas ele está dizendo num pacote, tanto para um como para outro, para que eles não tenham mais dúvida disso. Somos filhos de Deus e por causa dessa filiação, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E apesar do sofrimento, se nós estamos sofrendo do lado dele, nós ainda seremos abençoados. Então, o cristão está sujeito a todos os problemas que afligem a humanidade. Desemprego, enchente, batida de carro, morte, doença, dívida. Nós estamos sujeitos a todas essas coisas. A diferença é onde a gente se apoia. Jesus mesmo disse que nós vamos sofrer de duas maneiras. Uma é pelas consequências da vida, que nós vivemos enquanto seres humanos, enquanto matéria, enquanto carne, e outros sofrimentos é em função de sermos seguidores dele. Numa outra passagem ele diz que os nossos inimigos estarão dentro de casa. Então você, pai contra filho, filha contra mãe, genro contra a sogra e por aí vai. Por causa da sua decisão de vida. Porque você decidiu fazer as coisas do jeito que agrada a Deus e não do jeito que agrada as pessoas, ou do jeito que te agrada, então você vai ter inimigos. Então são dois sofrimentos diferentes. Mas tanto num caso como no outro, a esperança é a mesma. Claro, até aí? Comentário, dúvida? Fiquem à vontade, tá bom? Se quiser falar, pode falar. Em João 15, 20, versículo B, na parte B do versículo, ele diz: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então, quando você abraça a causa de Cristo, você sabe que por causa da sua decisão, você vai ter problemas. E aí me perdoem se eu for injusto, mas se você não tem problema nenhum por causa de Cristo, talvez seja a hora de você repensar como é que está a sua vida em relação às coisas que Cristo ensina. Porque se não tem ninguém brigando com você, é sinal que você está fazendo tudo aquilo que os outros fazem. Não tem diferença da sua vida cristã para a vida que os não cristãos vivem. Então, se você vive do jeito que agrada a Deus, você vai desagradar as pessoas. Isso é 2 mais 2, e o resultado é sempre 4. Joinha? Vocês estão me olhando com uma cara assim. Muito bem. Nesse trecho, ele também fala da esperança da glória. Vamos ler de novo lá. Versículo 18. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A palavra que é usada para glória no grego aí, ela na verdade, eu já falei isso antes, no português a gente perde muito dos elementos por causa da tradução. Que por mais fiel que ela seja, ela acaba não dando a noção exata das palavras que a Bíblia traz. Mas ele diz, essa palavra sugere que a glória será revelada a nós, em nós e concedida sobre nós. Perceba que é diferente de vocês me dizer que vai ser, a glória será revelada em nós, porque daí você, mas como é que ela vai ser revelada? A ideia é de que a glória vai te cercar. Ela tanto vai estar em você, de você para fora, vai ser aplicada a você e também vai estar dentro de você.
A glória a ser revelada é uma coisa que não tem igual. E é isso que ele tenta dizer. Assim, olha, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por pior que seja a bronca que você está vivendo hoje, isso não é nada. Ah, Santana, mas você fala isso, você não está na minha pele. Você não está desempregado há 2 anos. Você não está brigando com... Olha, eu vou dizer para você, eu tenho umas coisas acontecendo comigo que não estão acontecendo com você não. E você não ia querer estar na minha pele também. Então, tem problema sim. É grave, é sério. Mas ainda assim, quando a glória for revelada em nós, tudo isso foi muito maior, muito maior. Quando a gente para pensar, por exemplo, na promessa feita a Abraão, que a sua geração será mais numerosa que a areia da praia, e que você pensa no tamanho de um grão de areia, e imaginar que a promessa que Deus fez a Abraão, de que a descendência dele seria de uma praia cheia desses grãozinhos de areia. Você já tentou contar os grãos que tem num punhado de areia? Gente, a proporção de sofrimento e glória é algo que se assemelha a isso. Então, segundo Coríntios 4, vamos lá, alguém acha e lê para nós aí, 2 Coríntios 4, versículos 16 e 17. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 16, 17, né? Isso. Não desanima. Proposta de Paulo aos Coríntios. Não desanima. Mesmo que você morra. Porque a corrupção do homem exterior é isso. Sabe? É deterioração. Mesmo que você acabe em nada, não desanima. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Mas os problemas da vida são cruéis, são difíceis. São difíceis sim. São difíceis sim. Mas mesmo que tudo esteja desabando à sua volta, a glória revelada em você, que está dentro de você, que foi concedida para você, ela é muito superior a isso. Presta atenção, não desanima. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Poxa, mas como é que a gente vai conseguir entender isso? A gente dificilmente vai conseguir entender. Porque é como você tentar descrever o céu, né? Como que é o céu? Em Apocalipse nós temos uma descrição feita com base nos nossos valores, e só de imaginar aquilo ali, você já vê uma coisa grandiosa, né? Mas o que Paulo afirma aqui é que essa comparação ainda é miserável, no sentido de pobre, considerando a grandeza que tem lá. Então, mesmo que o corpo se corrompa, mesmo que tudo esteja desabando à sua volta, renova o homem interior. Aquele que confia, aquele que espera, aquele que acredita. Porque a glória que esse sofrimento vai trazer, ela é incomparável.
É incomparável. Porque a viver na vida da pior forma possível, ainda assim as pessoas querem viver, porque viver é muito bom, né? Viu? Pensando, Deus ele nos promete, nos garante uma vida maravilhosa Uhum. no céu, né? A gente não consegue imaginar, porque nós não conseguimos imaginar tamanha grandeza. Quando a gente vê em algumas passagens, a gente sabe que é maravilhoso, porque ele é verdadeiro, né? Uhum. Mas a gente não consegue mesmo, né? Se aqui é bom, né? E ele nos promete uma vida melhor, né? Aí a gente fica, como será essa vida, então? Pois é, pois é. A gente tem umas pistas. Por exemplo, olha aqui, versículos 21 a 23, em Romanos 8. Deixa eu voltar lá. Gente, eu estou lendo na NVI, então se tiver alguma diferença com a sua versão, faz a compensação aí, tá? Eu vou começar a ler a partir do 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do corpo. Nós sabemos que um dia nós seremos transformados. Nossos corpos não vão para o céu, não vão alcançar a presença de Deus na forma que eles têm hoje. O que é uma pena, né? Porque deixar esse corpinho bonitinho aqui para trás é... Mas a verdade é que nossos corpos serão transformados. A gente vê isso, nós não vamos ler a passagem por causa do tempo, que está meio corrido, mas você pode anotar aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43, que fala que receberemos corpos glorificados, ou seja, nossos corpos vão ser transformados. E lá também diz que aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo irão primeiro, terão seus corpos transformados, primeiro os que já dormiram serão resgatados, já com corpos transformados, e na sequência aqueles que estiverem vivos no dia que Jesus voltar. Sinceramente, eu não sei onde que eu quero estar. Mas o fato é que todos nós seremos transformados. Então, a redenção do corpo, que ele se refere aqui, é essa transformação. Então, doença, fome, frio, aleijão, cegueira, qualquer problema que o seu corpo tenha, já fica por aí. Você já não carrega essa tragédia com você. Então, seu corpo vai ser redimido. Ok? Ele também diz, no versículo 18, que, voltando ao versículo 18, da glória que em nós será revelada. Isso quer dizer que essa glória hoje, realmente nós não entendemos, não conhecemos, não temos ideia do que é. Porque não é palpável, é algo que a gente tem, que já é nosso, é uma glória prometida, mas que por enquanto está oculta, ela está encoberta. Não é algo que você possa descrever. É diferente de você ter a esperança em comprar o meu carro, por exemplo. Olha, eu vou comprar o carro do Santana, que é um Monza azul, lindo, e prático, e possante, Não, o carro é isso tudo sim, vocês estão duvidando que ele vai lá ver como ele é bonito. Mas o fato é que essa glória não dá para você detalhar. Tudo que você sabe
é que ela é incomparável. Mas ela vai ser revelada. Quando os nossos corpos forem redimidos, juntamente com essa redenção, você vai conhecer finalmente essa glória revelada. Ela vai ser finalmente revelada. O versículo 25 afirma: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Esperamos o que não vemos. Princípio de fé. Eu espero uma glória, eu espero a redenção do meu corpo, que eu ainda não vi. Isso é esperar. E também nós vamos ver que essa é uma esperança partilhada. Versículo 19. Jane, você consegue ler para a gente? Gente, honestamente, eu não sei como é que a gente consegue ler nessa Bíblia desse tamanho. Vai lá. 19 a 23, Jane. Porque a identificação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Muito bem. Agora, olha comigo em Gênesis capítulo 3. Versículos 17 e 18. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Gente, quem pecou? Em Gênesis. E? Adão e Eva. Eles pecaram. Que a terra tinha de responsabilidade no pecado deles? Foi o começo do pecado. Mas do Adão e da Eva. Eu sei. Foi o começo do pecado. Nós somos o quê? Criação de Adão e Eva. Nós somos descendência. Sim. Mas a minha pergunta é: o que é que a terra, as árvores, o campo, tem de responsabilidade nisso? Nenhuma. Sim. Olha o que o Senhor fez. Por causa do pecado do primeiro casal lá, a criação, que era perfeita, foi amaldiçoada. Sabe? Eu estou com bronca do Adalto, então não converso mais com a Jane. Tadinha da Jane, é uma gracinha. Mas por causa do Adalto, eu não converso mais com ela. Estou com bronca da Ivonete, não falo mais com o Davi. Estão com bronca de mim, não vão andar mais no meu carro. O que o meu carro tem a ver comigo, gente? A criação foi condenada a produzir aquilo que não era originalmente o propósito dela. Por que é que Deus criou o Éden? Não foi para oferecer um paraíso onde o homem pudesse viver? Mas já que o homem desprezou isso, então maldita foi a terra. Então, quando ele fala aqui que toda a criação anseia a revelação dos filhos de Deus, é porque toda a criação também foi sujeita a uma maldição e ela também quer voltar ao seu plano original. Então, é a ideia de personificação. Imagina que a criação seja também uma pessoa que, por causa do erro do homem, foi condenada
enchente, terremoto, furacão, vulcão explodindo Nossa, quanta coisa que a gente vê acontecendo aí com a criação. Pois não. Automaticamente, né, por Deus ter amaldiçoado a terra pelo pecado de Adão, agora ele vai ter que retirar as pragas que a terra tem para poder comer aquilo que Deus tinha dado perfeito, né, para ele. Porque até então era tudo perfeito, para ele simplesmente ir lá na árvore, e agora com as pragas que tem na terra, ele vai ter que cultivar isso para poder comer, ele vai ter que trabalhar, né, para poder comer. Exatamente. E antes a terra oferecia voluntariamente. Ok? Então, olha só. Anota aí para você verificar depois em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, em Apocalipse 21, versículo 1. A Bíblia trata dessa transformação e deixa claro que assim como receberemos transformação, céus e terra também. Por quê? Porque o Éden, a terra, foi formada com o único objetivo de abrigar o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Certo? Agora, quando nós somos transformados, onde é que a gente vai morar? O que a palavra fala mais explicitamente? Novos céus e nova terra. Então, se nosso corpo físico precisa de um lugar para habitar, nossos corpos glorificados hão de precisar também de um lugar para morar. E esse novo céu e nova terra, esses novos céus e novas terras, serão, entre aspas, céus e terra que hoje habitamos, que serão destruídos, e novo céu e nova terra será criado. Então, assim como nós aguardamos, esperamos ansiosamente a redenção do nosso corpo e a nossa transformação, a criação também aguarda. Pois não? Quando Adão e Eva foram expulsos, depois de pecar, Deus expulsou e colocou querubins, Deus cuidando da entrada lá, para que ninguém pudesse entrar, né? Certo. Por que essa gente não vai falar disso? Olha, a pergunta dela é a respeito da espada flamejante que ficou em volta do jardim e dos querubins que guardavam a entrada para que o homem não invadisse. Isso está lá em Gênesis. É tema de um outro estudo, tá? Também não é algo que seja tão relevante para nós agora, mas a gente pode abordar isso numa outra ocasião. Eu diria só, para não deixar sem nenhuma resposta, que a preocupação ali não era com a humanidade, era com Adão e Eva. É para que eles soubessem que a partir daquele momento a entrada deles estava proibida. Eles não se arriscariam a enfrentar essa espada que ficava girando lá em torno. Entendeu? Mas é tema de um outro estudo. Ok? Versículo 23 diz: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A ideia é que não somente a criação geme, nós também. Fala para mim, nenhum de nós quer morrer, né? Alguém quer morrer? Não. Mas levanta a mão, quem quer experimentar essa vida gloriosa no céu? Pois é. Então todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Normal.
Mas o fato é, não, Valdir. Porque o corpo, ele é da terra, mas o espírito levanta. Sim. Mas a verdade é essa. Então, já pensou? Você dorme aqui. Você morre aqui. E quando você abre os olhos, novamente, você está no céu. Para um pouquinho e experimenta essa sensação. Imagina tudo que você está passando agora. E quando você abre os olhos, acabou. Todo o sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela dor, toda aquela doença, acabou. Olha que alegria. Você está na presença do Deus que você serviu durante o sofrimento. Nós também ansiamos isso. Não é só a natureza. Agora, ele fala da adoção de filhos de Deus. Pô, mas nós já somos filhos de Deus. Já fomos adotados na família dele. Né? No entanto, nós ainda estamos sujeitos às coisas dessa vida. Quando a gente não tiver mais essa sujeição, é como se você tivesse recebido um pedacinho de bolo, né? E tem a promessa, depois da janta, o bolo inteiro está liberado. Olha que delícia. Então, eu sei que tem um bolo lá, mas antes eu tenho que comer jiló. Eu tenho que comer quiabo, cuscuz. Tem gente que gosta, eu não gosto. Mas depois tem bolo de paçoca. Olha, que delícia. Né? Tem um sorvete enorme. Mas daí depois. Então, a hora... Você vê, o olho da criança brilha, né? Quando, agora você pode tomar refrigerante agora, né? Oh, que gostoso, né? Assim com a gente também quer isso. Então, nós também estamos... E ele está declarando isso para eles, olha, como filho de Deus, você já tem muitas bênçãos. E é uma verdade. Mas quando você for redimido, quando você for glorificado, quando você atingir a eternidade, aí é que vai ter vida de verdade. Então, os sofrimentos são grandes? São. A glória prometida é maior. Segura com firmeza isso. E aguarda essa redenção com essa firme expectativa de que a glória do céu é muito maior que isso. Não podemos desanimar. Nos versículos 20 e 21, eu estou acabando, diz, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Fé e esperança são coisas diferentes, mas elas estão intimamente ligadas, como a gente pode ver. A esperança que se vê não é esperança. Me lembro de um tempo atrás, uns 2 anos talvez, conversando com o Davi e falando já do Iraildo. A gente falava de você antes de você vir para Cristo. Falava assim, puxa vida, o que falta para eles, né? E falavam de alguns problemas, umas dificuldades, e uma das chateações era a falta de um bebê em casa. Foi doído esse período. Mas como é gostoso chegar em casa e pegar a Emanuele no colo, não é não? Que coisa boa, não é não? Fala a verdade. Isso é esperança. É acreditar que um dia será possível. Então, fé e esperança são coisas diferentes, mas estão muito ligadas. Porque a gente não pode esperar
por aquilo que está vendo. Se você está vendo, você não precisa esperar mais nada. Eu tenho um Monza azul, vocês não têm. Eu não preciso esperar o Monza azul. Talvez você, a Beth e o Fagner, talvez daqui a um tempo comprem um carro. Eu estou tentado a falar para eles, compra um Monza, porque eu gosto. Mas é um carro antigo, é um carro velho. Eles não vão querer um carro antigo, um carro velho. Eles preferem outra coisa. Mas se eu fosse comprar outro carro para mim, eu comprava outro Monza. Mas porque eu sei o que é. Eu não preciso esperar mais. Mas para quem ainda não tem, e se fosse assim, e se for assado. Então, essa esperança viva, ela precisa sendo renovada interiormente. E essa esperança sustenta a nossa fé. Quando você tem essa expectativa de que um dia vai acontecer e você realmente acredita nisso e você vive essa vida com base nessa expectativa, toda vez que um problema bate na sua porta, você fecha os olhos, olha para Deus e pensa, Pai, é mais uma que eu vou aguentar, é mais uma que eu vou suportar, é mais uma que com a sua ajuda eu vou vencer. Porque eu sei o que está reservado para mim. Eu confio nisso. Então, a esperança é motivo para confiar que esses privilégios prometidos serão nossos. A ardente expectativa que é proposta nesse versículo aqui, versículo 20, deixa eu ver. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa. Você pode trocar essa grande expectativa, ou ardente expectativa, como pode estar na sua versão, por esperança. Então, essa esperança que a criação tem, que também é nossa, ela sustenta nossa caminhada. Dizem que quando Deus faz uma promessa, a fé crê na promessa, a esperança anseia por ela e a perseverança aguarda por ela. Porque todo dia é um exercício de perseverança. Todo dia é mais um capítulo que você tem que escrever nessa luta e que seja uma luta de vitória. Finalizando o versículo 25, diz: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Implica que precisamos perseverar com paciência, aguardar dia a dia, até o dia em que nossa glória será revelada, a glória dos filhos de Deus será revelada. Mas também indica que podemos perseverar por causa da nossa esperança. Lembra? Sem esperança não tem fé. Quem não tem fé não persevera. Vai perseverar em cima do quê? Não estou esperando nada. Não acredito em nada. Eu vou perseverar sobre o quê? Então, aconteça o que acontecer, o cristão tem esperança no amanhã. Se não for assim, você precisa questionar a sua fé. Mas você tem que acreditar que, como diz na outra passagem, ainda que você chore a noite inteira, no dia seguinte, ok? Alguém disse que o 8º capítulo de Romanos começa com nenhuma condenação e termina com nenhuma separação. Que ele fala lá do sofrimento, né, da separação, e termina com nenhuma separação, já nada pode nos separar do amor de Cristo. E o que está no meio é nenhum desespero. Por pior que seja a situação, há esperança. Desespero é falta de esperança. Tá?
Uma coisa é esperar, outra coisa é desesperar, é não esperar. Então, no meio do livro de Romanos, que é esse trecho que nós estamos lendo, é que não há nenhum desespero. Nossa vida não pode ter desespero. O texto dessa lição começou com sofrimento, mas rapidamente mudou para a esperança. Então, sofremos, mas com a esperança da nossa glorificação. Amém? Deus nos abençoe. Vamos nos preparar para adorar nosso Deus. Adalto, você pode dirigir uma oração para nós? Vamos orar, irmãos.